Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui uma vez mais para esta sequência linda que nós estamos aí fazendo, desfrutando, executando, lendo a Bíblia Sagrada em 100 dias. Tem sido dias assim edificantes, maravilhosos, e eu estou muito feliz porque muitas pessoas têm tido privilégio de ler, meditar na palavra de Deus. São testemunhos assim riquíssimos dos quais nós recebemos. Que Deus continue te abençoando também. Romanos capítulo 9, mas antes eu quero orar contigo. Querido Deus, te agradeço pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos aprendermos mais de Ti. Pedimos a Tua bênção, Teu cuidado, Teu favor, a Tua graça sobre nós. Amém. Romanos 9 diz: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Não é a palavra de Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Israel será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Saras terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu um filho de Isaque, seu pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firmes, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó, aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, disse Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura as coisas formadas dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para que amasse, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada é que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a, como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não deixara a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, que está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não como entendimento, porquanto não conheço a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, porque no fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, a tua boca no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei,
e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. E Davi diz, tornem-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Pois digo, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar e a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu espírito para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz, da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe também a ti. Considerai, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás coberto, e também eles, se não permanecem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja encontrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia
pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem lhe foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 1 Samuel, capítulo 21. Então, Davi, então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba este negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens nas mãos, dá-me 5 pães da minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres, respondeu Davi ao sacerdote e disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tinha tirado de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detidos perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, mais poderoso dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque eu não trouxe à mão nem minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho. Eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhum outro há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dama. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gade. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi, porém, seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante do rei Aquis, pelo que se fez diante dos olhos deles, fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesse este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar à minha casa? 1 Samuel, capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para a ele.
E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa, os moabitas, e disse ao rei dos moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai entrar na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também filho de Jessé, e a todos vós terras e vinhas, em favor far-vos-á de todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum entre vós há que se doa de mim, emo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, disse ao filho de Jessé, vi vir de Nob Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Então Saul disse: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que levantasse contra mim e armasse-me cilada, como se vê neste dia. Respondeu Emelec ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei, não impute Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá, certamente tu e todos da casa de teu pai. E disse o rei aos que da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também na sua mão é com Davi, porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra o sacerdote do rei. Então disse o rei a Doeg: Vira-te, arremeta-te contra eles.
contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu-se contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou o fio da espada desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, até os bois, jumentos, ovelhas, passou ao fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi o que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procura a tua, pois estarás salvo comigo. 1 Samuel capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu ferir os filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que temos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. Davi livrou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila para cercar Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze aqui o éfode. Disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo, tu tens ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade. Por causa de mim, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão. Descerá Saul como o teu servo tem ouvido. Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. Disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam cidadãos de Keila a mim e meus homens nas suas mãos? E disse o Senhor: entregaria. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila. E foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a buscar a sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, fortaleceu a sua mão em Deus, e disse: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes?
do bosque do outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma, porque por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, sabei e notai o lugar que frequenta e a quem tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, astutíssimo, pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele se esconde. Então voltai a mim com toda certeza, e ir-me convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então levantaram eles e foram a Zífia diante de Saul. Davi, porém, seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Jazimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele e o anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desde a banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. Sucedeu que Davi se apressou a escapar Saul. Saul, porém, seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. 1 Samuel capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e de seus homens até aos cumes da penha das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas do caminho onde estavam na caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia o qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-te-ás como de parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olhai, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto e a minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão
na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues, a um cão morto, a uma pulga, o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Excedeu que acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: esta é a voz de meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor tinha posto nas tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem encontrando seu inimigo deixa ir por bom caminho, o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigará minha semente por depois de mim, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar forte. 1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se lamentou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas, 3.000 cabras. Estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras. E era a casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 homens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. Assim direis àquele aquele próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, pois os dias que estiveram no Carmelo, pergunta aos teus jovens, e eles te dirão como estes, pois achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá-nos aos teus servos e a Davi teu filho, que achares a mão. Chegando, pois, os jovens de Davi falaram com Nabal todas as palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu a todos os criados de Davi: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos servos de a hoje, cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água, da carne, das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram,
E vieram-lhe comunicaram tudo conforme todas estas palavras, pelo que Davi disse aos homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu sua espada, cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias, e conversamos com eles quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram de dia como de noite, todos os dias que andávamos com eles, apacentamos as ovelhas. Olha, pois agora, vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é o tal filho de Belial, que não há quem possa falar. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figos e passas, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal, e sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com ele, e disse Davi: na verdade, em vão tem guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhes faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã tudo o que tens, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou a terra e lançou a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça este homem de Belial saber, Nabal, a impressão do seu coração, porque tal é ele, o qual é seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvaste. Agora, tais quais Nabal sejam teus inimigos, e os que procuram mal contra o seu senhor. Agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor, dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente o Senhor fará casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus caminhos. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue
que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao seu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja teu conselho, bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer que, que te fizesse este mal. Que se tu não te apressaste e me não vires ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido ele lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender a palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto da terra e disse: Eis aqui a tua serva, e servirá de criada para lavar os pés dos teus criados. Meu senhor. Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento com suas 5 moças, e seguiram as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ionã, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, a qual era de Galim. Salmos 66. Louvai ao Senhor com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao Senhor. Dizei a Deus: quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos, toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio e a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povo, ao nosso Deus, e fazei ouvir a sua voz, seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, não consente que resvalem os nossos pés, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afiaste como se afina a prata, tu nos meteste a rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocausto, pagarei os meus votos,
que havia pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, enquanto estava na angústia, oferecer-te-ei holocausto de animais nédios com adorante fumaça de carneiro, e oferecerei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos os que temeis a Deus, eu cantarei o que ele tem feito à minha alma, e a ele clamei com a minha boca, e a ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmos 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoa e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça a terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações da terra. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem os povos todos, então a terra dará seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra temerão. Salmos 68. Levanta-se, Deus, seja dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles, como cera se derrete diante do fogo. Assim pereçam os ímpios diante de Deus, mas alegrem-se os justos, se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, pai de órfãos, juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas o rebelde que habita em terra seca. Ó Deus, quando saíste diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se e o céu destilava perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habita teu rebanho. Tu, ó Deus, provaste o pobre na tua bondade. Senhor, deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Rei dos exércitos, reis de exércitos fugiram à pressa, e aqueles que ficavam em casa repartiam os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, seríeis como as asas de uma pomba coberta de prata, como as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã, porque saltai ao monte elevados. Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habita nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cubra de benefícios, e Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é a nossa salvação. Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos inimigos e o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. Disse o Senhor: eu farei voltar a Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que
o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos, e nele mergulhe até o lugar dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os caminhos do meu Deus, o meu rei, o santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles, as donzelas tocavam adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá como seu ajudante, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, que já realizaste por nós, por amor do teu templo em Jerusalém. Reis te trarão presentes, repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata, dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito, Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência. Está sobre Israel a sua fortaleza, mais altas das nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os seus santuários. Deus de Israel é o que dá fortaleza, poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família. Amém.